Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Sobre Novelas, o seu podcast que fala sobre tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer em Vale Tudo. Gente, mais uma semana agitadíssima na novela, né? E é assim que a gente gosta, é assim que a gente quer, porque, né, novela xoxa e morna a gente não gosta, obviamente, então não estaria nem aqui comentando. Eu espero que continue nesse nível até o final da novela e aí com novos núcleos sendo acrescentados, porque nessa semana aí nós tivemos o início de alguns núcleos que estavam em off, né, e agora na semana que vem, com a volta de Odete Roitman, vamos ter aí outros núcleos aparecendo, né, outras pessoas que já apareciam, mas que não tinham entregas ali do personagem tão visíveis quanto outros, como Maria de Fátima e Raquel, que estão desde o início aí sendo o núcleo principal, mas agora vindo Odete Roitman, nós vamos ter aí grandes embates entre outros personagens, entre personagens novos e personagens antigos assim, né, que já estavam desde o começo, e também a aparição de novos personagens, mas isso a gente vai comentar nas próximas semanas, quando forem acontecendo tudo. Antes da gente começar a comentar tudo aqui, eu quero pedir a você que está me ouvindo para seguir o podcast aí na plataforma que você estiver ouvindo, no Spotify, na Amazon Music, ou aqui no YouTube, ou lá no YouTube, né? Aqui ou lá, tanto faz, que é o meu canal principal. Então, se inscreve no canal aí, deixa o seu like nos episódios que você estiver ouvindo, comenta também, que é muito importante, que aí eu trago o comentário de vocês aqui pro podcast, pra gente debater opiniões e aquela coisa toda que a gente gosta de fazer. E também, obviamente, não esquece de me seguir nas redes sociais para saber quando sai o episódio. Obviamente, eu tento postar sempre no mesmo horário, mas pode ser que aconteça algum imprevisto, então vocês ficam sabendo já antes de todo mundo. Então, @cristalOficial no Instagram, no Twitter e também no TikTok. Lembrar vocês também que, se vocês quiserem ajudar o podcast, ajudar essa criadora de conteúdo aqui, a chave Pix está sempre disponível nas descrições de cada episódio, seja em qualquer plataforma que você estiver ouvindo. Então, se vocês quiserem ajudar, a chave Pix está aí na descrição. Bora começar comentando sobre essa semana aí que já passou, né? Essa semana já desde o dia 21 de abril, né? Que foi segunda-feira, que tivemos aí mais um embate, né? Entre Maria de Fátima e a Raquel. Não um embatezão, mas teve ali uma conversa bastante dura entre as duas, né? A Raquel sempre jogando fatos na cara da Maria de Fátima, mas, sinceramente, já tá me irritando um pouco, confesso pra vocês, porque, Mona, sua filha não vai mudar, sabe? Ela é escrota, ela vai ser escrota até o final da novela, eu acredito. Então, é uma coisa que dar murro em ponta de faca, porque não vai adiantar absolutamente nada. E falando sobre opiniões de vocês, que eu falei ainda há pouco, vão comentando aí enquanto vocês vão ouvindo esse podcast, né? Que aí é uma forma de interagir até para os próximos episódios. Então, deixem em seus comentários o que vocês estão achando aí da Maria de Fátima com a Raquel, desses embates que não acabam nunca e que, pra mim, estão completamente já chatos, assim. E eu tô falando chato no sentido não de telespectadora, mas no sentido mesmo como se fosse a vida real. Tipo, Mona, acorda, sabe? Deixa sua filha pra lá, ou então tu pega e joga a merda toda no ventilador e fala assim, ela é minha filha, ela vendeu a nossa casa, ela roubou, ela veio pra cá, pro Rio, eu não sou rica, não sou nada do que ela falou, sabe? Então, pra mim seria 880. Ou você finge que ela não existe mesmo, se encontra no evento, finge que não vê, ou então você joga logo a merda toda no ventilador e acaba aí com essa pataquada toda da vida falsa da Maria de Fátima. O que nós tivemos também? Tivemos aí o Thiago descobrindo, né, que o pai pagou uma garota de programa para poder ir para a cama com ele, porque o Marco Aurélio, como vocês sabem, tá completamente incomodado pelo filho ser virgem, né, pelo filho não ser um garanhão como ele mesmo diz. E eu achei uma cena bem forte, assim, do Thiago, ele dispensando, né, a Vera, que é a menina, a garota de programa que o pai contratou. Depois ele até foge, né, tem aquele dramalhão todo, que eu acho que tá sendo legal de assistir, mas até essa semana saiu uma nota
para ele, né, sobre a atuação dele, uma nota 0, e aí muita gente estava lá dizendo que não concorda e tudo. Para ser muito sincera, falando de atuação assim específico desse ator, ele é um ator fraco. Isso é nítido, gente. Não tem como vocês idolatrarem ele, né, o ator que faz o Tiago, a atuação dele, e cair em cima da Bela Campos, sabe? Eu acho que não faz muito sentido, assim, essa comparação, até porque os dois são fracos, mas a Bela Campos, pra mim, tá num nível acima, né? Então não tem muito, assim, de fato, coerência de quem aclama um e critica a outra, né? Então, de fato, não faz muito sentido. No capítulo de segunda-feira, nós tivemos aí também o Rubinho conversando com a Maria de Fátima, né? Ele encontrou a Maria de Fátima no seu quarto, e aí teve toda aquela conversa e tudo. A Maria de Fátima pediu desculpa pro Rubinho, e eu achei assim que eu já imaginava o que ia acontecer, né? Porque eu tinha lido nos capítulos da semana passada, só que eu não tinha... eu tinha esperança ainda de que o roteiro poderia mudar e não aconteceu o que aconteceu com o Rubinho. Mas nessa cena ficou muito assim, aquela coisa da vida real, que você se desculpa com uma pessoa que você é brigada ou que você falou alguma coisa e logo em seguida a pessoa vai de arrasta, né? Então é meio doido assim pensar. E aí a gente vai pro capítulo de terça-feira, que infelizmente foi o capítulo onde o Rubinho morreu, né? Se eu não me engano, acho que foi terça sim. E, gente, eu chorei, assim, de soluçar assistindo aquela cena do Rubinho já no hospital, né, com a Raquel ali. E quando ele fala pra Raquel, eu até fico com a voz embargada de imaginar, de lembrar a cena. Quando ele fala pra Raquel pra pegar o passaporte dele, eu já imaginava assim, eu até comentei, né? Tava eu e minha mãe assistindo e eu comentei, nossa, será que ele vai morrer segurando o passaporte? E foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu achei uma cena muito forte, assim, muito bem dirigida, e a trilha sonora também dá um up, assim, muito pra cena. Eu achei que foi uma cena muito forte, muito bonita no sentido da direção e tudo, de como ela foi montada ali. E eu me emocionei bastante, muito mesmo. Mas outro ponto que eu queria comentar aqui desse capítulo é sobre o César, né? Ele pediu a carona ali pro Marcondes, depois ele fica com uma das malas, inclusive ele fica com a mala errada, isso já acontece depois, assim, em outros capítulos, mas ele fica com essa outra mala, que é a mala do Rubinho, que não tem nada, né? E acabando que vão ter outras coisas, né, em relação a essa mala durante essa semana aí de Vale Tudo. A gente teve aí também a Raquel contando para Maria de Fátima sobre a morte do Rubinho, que ali eu consegui ver um pouco de humanidade, né, na Maria de Fátima, que é uma coisa que a gente não vê desde o início da novela. Mas também me pegou bastante, assim, essa cena dela sendo a pessoa horrível que ela é, mas ela conseguindo demonstrar ali um pouco de sentimento por essa perda do pai, né? Mas ao mesmo tempo que tem essa sensibilidade, também tem ali a questão dela falar que não vai no velório do pai, para não ser descoberta, para não perder as coisas que ela conquistou até esse momento, sendo que não foi absolutamente nada, mas na cabeça dela ela já conquistou de fato alguma coisa. Mas aí a gente tem esse contraponto que eu acho interessante, que é até o que aconteceu naquela cena, uma das melhores cenas da novela até agora, que foi a discussão mais calorosa dela com a mãe, né? Que ela vai até a casa da mãe e a gente começa ali um clima de amorosidade entre ela e a mãe, e aí ela começa a falar barbaridades e a mãe expulsa ela. Então eu tô gostando muito dessas cenas assim, de dois sentimentos, assim, né? Começa com um sentimento mais leve, que a gente acha que vai ter uma reconciliação, e do nada, bum, briga e discussão para todos os lados, e eu acho interessante assistir isso. O que mais a gente teve essa semana aí, né? Teve o César com a questão da mala, e tivemos a cena, né, que ele e a Maria de Fátima tentam abrir a mala, que inclusive eu achei... eu li isso na semana passada, mas acabando que eu esqueci completamente do resumo da semana,
Mas eu achei que aquela mala iria ser a mala com os dólares, mas acabando que não foi. Ele pegou a mala que era de fato do Rubinho, com as coisas do Rubinho, as partituras das músicas e tudo. E aí foi a decepção dos dois, né, totalmente. Sendo que a mala tá com outra pessoa, a mala tá lá com a Raquel, inclusive, e não sei por quanto tempo essa mala vai ficar lá. O Marco Aurélio tá completamente desesperado atrás dessa mala, né, tem $1 milhão lá naquela mala. Contrata, né, Ih, gente, esqueci a palavra. Contrata uma pessoa para poder vigiar o César, né, para entender o que aconteceu com a mala e tudo, e acaba que não descobre. E temos também a saga do Ivan, com esse projeto dele aí, das aeronaves de baixo custo, e que a Consul ele entregou, lá deixou na mesa do Marco Aurélio, mas o Marco Aurélio não leu, e ela conta isso pro Ivan, e o Ivan fica nesse desespero todo, basicamente a semana inteira, ele nesse desespero do Marco Aurélio não ler o projeto dele e de não conseguir subir na empresa, aquele caos todo que vocês acompanharam também nesta semana. Além também do que a Raquel, né, desconfiando total da Gilda, com razão, né, com total razão. Eu acredito que a Gilda, ela é uma pessoa que precisa de ajuda, né, coitada. Mas não tão coitada, né? Porque ela sabe das coisas que ela fez. Mas a Raquel acaba colocando ela contra a parede e tudo, questionando ela. E ela assume que, de fato, mentiu em relação aos roubos que ela passou na praia, sendo que ela não teve roubo, não teve nada. Ela estava, de fato, se beneficiando desse fato para poder ficar com o dinheiro dos sanduíches. Uma coisa que eu comentei muito assistindo os capítulos dessa semana, comentei comigo mesma, é que a Maria de Fátima, ela meio que ela é enganada ou sacaneada pelo destino, porque o sonho dela era ser ser modelo, é ser famosa, é ser influenciadora, e aí teve um momento onde o Renato, ele procura a Raquel para oferecer ajuda, né? E ele até menciona que uma das ajudas poderia ser para a filha do Rubinho trabalhar na Tomorrow e tudo. Então, vocês percebem essa coisa toda, tipo assim, se ela não tivesse feito o que fez e tudo, ela poderia, de alguma forma, lá, morando lá, onde ela morava com a mãe no sul, o Rubinho ia morrer, de qualquer forma, né, na viagem. Ela ia ter esse direito a esse seguro. Provavelmente o Renato ia atrás, né, para poder saber, e aí ela iria subir na vida, né, na carreira dela de forma digna, porque o Renato, sem sombra de dúvidas, iria ajudar. Mas aí agora, nessa situação, ela não tem nem como chegar e falar que ela é filha do Rubinho e tudo, porque vai acabar destruindo todos os planos dela. Então, de alguma forma, ela iria conseguir subir na vida, de forma honesta, né? Não da forma que ela tá tentando, mas ela foi tão afobada que ela acabou caindo aí na própria armadilha, sabe? Na própria situação que ela mesmo criou. Vocês conseguem entender o meu raciocínio? Porque, tipo assim, ela poderia ter ficado lá no sul e em algum momento iria aparecer essa ajuda do Renato, porque com certeza ele, sabendo que o Rubinho tinha filha e tudo, ele iria atrás da Maria de Fátima para poder prestar alguma ajuda e, sabe, ela iria crescer de uma forma completamente justa e correta, não sendo uma estelionatária safada do jeito que ela tá sendo. Enquanto isso, que eu vou comentando aqui, eu quero pedir para vocês deixar os seus comentários aqui sobre tudo que aconteceu essa semana, sobre tudo que vai acontecer, que eu ainda vou comentar aqui o resumo da próxima semana. Então, deixa seu comentário aí, que é muito importante, porque aí eu leio os comentários de vocês nos próximos episódios e a gente debate aqui, né, como eu disse. E também não esquece de me seguir nas redes sociais, @cristalOficial
no Instagram, no Twitter e no TikTok. E caso você não saiba, lá no YouTube eu produzo conteúdos, ou aqui no YouTube, né? Se você tá ouvindo o podcast aqui pela primeira vez, apareceu no seu feed, algo parecido, eu produzo conteúdos em vídeo também sobre as polêmicas dos famosos, sobre tudo que acontece aí no Brasil e no mundo, reacts de músicas, de clipes, e agora eu tô pensando em produzir conteúdo aí de terror, alguma coisa assim, mas tô pensando ainda. Enfim, vamos voltar aqui pros conteúdos dessa semana de Vale Tudo. E mais uma vez, nada novo sob o sol, a Solange esquecendo o compromisso que ela marcou com o Afonso, né? A Solange workaholic demais e o Afonso que não faz nada demais, né? Gente, o macho acorda 4 horas da manhã pra poder correr na lagoa, pra andar de bicicleta e tudo, e ele acha que as outras pessoas também têm que ser assim. Então eu tenho um pouco de bode, assim, do Afonso, porque, de fato, eu não tô tancando. Eu acho o Afonso insuportável, eu acho ele chato, grudento demais. Mas, em contraponto, também acho que a Solange, ela trabalha demais, né? Ela é muito focada no trabalho e aí ela acaba priorizando o trabalho e esquecendo das outras coisas. Eu acho assim, não acho errado ela priorizar o trabalho, eu só acho errado mesmo, às vezes, ela esquecer de responder, ou avisar com antecedência que ela não pode, que ela não vai, que ela tem coisa mais importante pra fazer, porque o trabalho dela é a coisa mais importante da vida dela, isso não tem nem conversa, e nem como mudar isso da cabeça dela, porque ela é assim, sabe? Eu conheço pessoas assim e entendo, às vezes eu queria ser um pouco assim também, pra ver se consigo produzir mais coisas em mais tempo, mas, como eu conheço pessoas assim, eu entendo completamente a Solange em relação ao jeito dela de ser, né? Ao workaholic jeito dela de ser. E é claro que a Maria de Fátima iria aproveitar desse momento para poder ali tentar tirar uma casquinha do Afonso, né? Ela chama ele para poder comer um lanche, né? Comer um salgado, comer um sanduíche, e ele vai, né? Eles conversam e tudo. Rola meio que ali um clima, isso para mim ficou visível, não sei se para vocês ficou, mas para mim ficou visível que começou ali um clima, desde daquela vez que ela pegou carona com ele lá em Paraty e tudo. Então ela tá construindo ali o clima dela com o Afonso pra, na hora que ela sabe que ela pode dar o bote, ela vai lá e ela vai dar o bote, assim como ela tentou essa semana, né? E eu comentei aqui sobre a indenização, né, que a Maria de Fátima tem direito sobre a morte do Rubinho e tudo. E, gente, eu fiquei com tanto ódio dessa cena, vocês não têm noção. Com muito ódio dela, meio que ela falando pra mãe, ai mãe, o que são 9 mil reais, sabe? Não quero, não faz diferença na minha vida. Minha filha, 9 mil reais hoje na minha vida faria uma diferença gigantesca. Gigantesca. Gente, eu fiquei com ódio dessa cena, vocês não têm noção. Que eu e minha mãe olhamos uma pra cara da outra e ficamos assim, gente, não é possível que ela tá falando isso, sabe? E eu fico pensando, ela vendeu a casa e tudo, mas o tanto de roupa, o tanto de evento, o tanto de táxi que ela tá andando no Rio de Janeiro, esse dinheiro já era pra ter acabado há muito tempo, sabe? Então, ela ter direito ali esses 9 mil reais e não querer, me irritou. Mas o que mais me irritou foi a Raquel esnobando também. Ah, eu não vou ficar porque esse dinheiro é da minha filha. Mona, ela não quer. Ela já falou pra você que ela não quer esse dinheiro, que esse dinheiro pra ela não é nada. Então pega pra você. Sabe? Eu fiquei com raiva das duas nessa cena. Tanto da filha, que fala que 9 mil reais não é nada e que ela não quer, quanto da mãe, que fala que não quer porque o dinheiro é da filha. Ela acabou de falar que ela não quer. Ela acabou de falar que 9 mil reais pra ela não é nada. Sabe? 9 mil reais é dinheiro de pinga. Ela basicamente falou assim. E aí eu fico meio com um pouco de raiva dessa... eu não sei a palavra para definir essa questão da Raquel de não querer esse dinheiro. Ah, o dinheiro é da minha filha. Mas ela falou que ela não quer. Sabe? Dá vontade de dar um sacode. Simona, pega esse dinheiro pra você. Ela falou que ela vai assinar a Maria de Fátima até fala, eu assino um papel, uma procuração pra você ficar com esse dinheiro pra você. Tipo assim, vai lá e pega, sabe? São 9 mil reais e você tá precisando, sabe? Muito. O que mais tivemos essa semana em relação ao Ivan foi que eles comemoraram, né? Ele e o Luciano comemoraram a compra das aeronaves que ele mesmo
que foi a ideia dele, né, das aeronaves chinesas de baixo custo, para poder ter um lucro maior na empresa. E é uma coisa que vai prejudicar o Ivan, né? Isso já ficou nítido, que vai dar merda, que deu merda, né? A gente já tá comentando aqui, eu tô gravando esse episódio no sábado à noite, então eu já assisti tudo que aconteceu durante a semana, então a gente já sabe que vai dar uma merda gigantesca em relação aí a essa compra dessas aeronaves de baixo custo e essa confusão toda aí que com certeza vai dar. E continuando falando do Ivan, a gente vai falar aí de Ivan e Raquel, né? Porque o Ivan pediu a Raquel em casamento e ela meio que hesitou, ficou pensativa, achando que tá sendo tudo muito rápido. Mas é isso, minha filha. Sabe, se joga. Se não der certo, você tem onde ficar, você tem um lugar pra morar, você não depende dele pra nada, então é isso. E vamos voltar a falar de Solange, porque a bichinha essa semana penou, coitada, porque ela ficou aí dias e dias montando o projeto pra poder viajar, né, com o Afonso no final de semana, e acabou que não deu certo, né? A Maria de Fátima ali como uma verdadeira cobra sorrateira, junto com o César e uns amigos de hackers, conseguiram destruir os arquivos, tudo do computador, aquela palhaçada toda, e mesmo com uma cópia impressa, ela na Tomorrow meio que não adiantou de nada, né? Não adiantou de nada, a Solange não viajou com o Afonso, tiveram ali meio que uma mini discussão e tudo, e a Maria de Fátima se deu por vencida, só que não adiantou de nada também, porque Afonso e Solange sempre fazem as pazes, e foi isso que aconteceu. E vão deixando seus comentários aí, opinando sobre essa semana de Vale Tudo, porque na semana que vem promete ser babadeira, gente. Real babadeira, mas só pra terminar aqui sobre os episódios desta semana, vamos comentar aí as últimas coisas que aconteceram, né? A Daniela e a Gilda estavam lá na praia vendendo e infelizmente a Gilda sofreu ali um ataque, mas não roubaram nada. Eu achei muito bonito ela depois falando pra Raquel que o importante pra ela não era a bolsa de fato de sanduíches, e sim ela meio que agradecer a Raquel pela segunda chance, pela terceira chance, né, que a Raquel deu a ela. Eu achei uma cena muito bonita, de verdade, muito bonita. E nós chegamos aí no fatídico dia, né, que o Ivan ia, de fato, confrontar o pessoal da TCA, né, o Marco Aurélio, o pessoal da imprensa que foi entrevistar o Marco Aurélio por conta da compra das aeronaves, dessa questão toda que ia melhorar ali o lucro da empresa e tudo, só que no mesmo tempo, gente, eu fiquei tão tensa nessa cena, nessa parte, porque ao mesmo tempo que ele estava lá já se preparando para ir, a Raquel viu no noticiário o acidente que aconteceu com uma das aeronaves da TCA, justamente uma das aeronaves que foi aí do projeto do Ivan, né? Que até o momento ninguém sabe que o projeto é do Ivan, e aí ela sai desesperadamente para a TCA para poder impedir ele de fazer o que ele ia fazer, porque ia prejudicar muito a imagem dele em relação àquilo, mas eu creio que ainda vai prejudicar. Eu creio que muita coisa ainda vai acontecer em relação a isso. O Marco Aurélio desesperado dentro do escritório, já ele tendo uma síncope, e aí a Consuelo, né, vai até o escritório e diz que Dona Odete Roitman estava no telefone. Gente, ele muda, ele vai de 0 a 100 muito rápido, e eu acho maravilhoso isso, porque ele se acha ali o bambambam, né, o fodão todo poderoso, mas com Odete Roitman ninguém se cria, muito menos Marco Aurélio. E os últimos momentos do episódio de sábado, né, do episódio de hoje, no caso, de ontem, como vocês estão ouvindo o podcast no domingo, é aí a fatídica volta de Odete Roitman, né? Heleninha já fica desesperada vendo as malas da mãe, e aí a gente teve um gostinho da essência de Odete Roitman, né? Ela falando com a Celina no telefone e já falando que vai ficar num dos hotéis que seja mais limpinho, que não tenha mendigo na porta, que não tenha brasileiros falando português, porque o pessoal viaja e leva criança. Gente, vai ser um caos. Se preparem para ouvir as maiores atrocidades da vida de vocês. Eu tô falando sério.
Gente, isso que ela. Esse trechinho, se te incomodou, você não viu nada ainda. Bora pro resumo aí da próxima semana, que promete ser uma semana bem agitada em Vale Tudo, porque a volta de Odete Roitman abala as estruturas de qualquer pessoa, de qualquer personagem. Então bora aí começar a ler os resumos da próxima semana de Vale Tudo. Bora aí pro capítulo de segunda-feira, que diz o seguinte: Celina tenta tranquilizar Heleninha, que se abala ao saber da chegada de Odete ao Brasil. Eunice comenta com Bartolomeu que achou errada a forma como Ivan conduziu a ideia da compra das aeronaves chinesas. Maria de Fátima diz a César que se tornará triatleta para se aproximar de Afonso. Renato e Leila sentem atração mútua. Fernanda não aceita o convite de André para jantar. Sardinha questiona Renato sobre Leila. Lucimar ameaça colocar Vasco na justiça para pagar a pensão de Jorginho. Odete chega à casa de Celina. Gente, a Lucimar tem que colocar o Vasco no pau mesmo, porque o homem nunca tem dinheiro, sabe? Nunca. Ai, eu tô me irritando total, porque é um personagem completamente desnecessário, porque ele não faz nada, né? Mas a única coisa que ele é necessário é de ser um pai ausente ali, que mostra que isso é uma realidade muito latente ainda no Brasil. Enfim, bora pro capítulo de terça-feira, que diz o seguinte: Celina repreende um comentário de Odete sobre Heleninha. Eunice diz a Leila que ela não deveria trabalhar na Tomorrow se estiver interessada em Renato. Odete demonstra não gostar da visita surpresa de Tiago. César se apavora ao ser surpreendido por Gervásio em sua casa, cobrando os dólares. Tiago pede a Odete para não internar Heleninha. Gervásio diz a Marco Aurélio que César não está com os dólares do executivo. Raquel teme o dia da assinatura do contrato de empréstimo junto ao banco. Leila consegue o emprego na Tomorrow. Odete questiona a presença de Ivan em uma reunião de diretores da TCA. Gente, essa questão do Ivan, eu acho que, pelo que eu li assim por cima, ele vai ser meio que salvo pela Odete Roitman, viu? Vai ser um choque. Bora pro capítulo de quarta-feira. Ivan é demitido por Odete. Acabei de falar que ele ia ser salvo, mas ele vai ser demitido. César tem a impressão de estar sendo seguido. Raquel decide arriscar e abrir o restaurante com Poliana. Odete readmite Ivan, reconhecendo a eficiência do funcionário. Olha, não estava tão errado assim. Ivan comemora sua promoção junto de sua família e Raquel. Daniela se oferece para ajudar Lucimar. Raquel e Poliana assinam um contrato de empréstimo com um banco. Odete não gosta de Solange. Olavo cobra de César o fato de ter sido abordado em sua casa por um homem desconhecido. Ivan convida Luciano para ser seu assistente. Afonso discute com Odete. Fátima vê César com uma mulher no restaurante. Ih, babado, vai ter aí cenas de ciúme, cenas de discussões entre César e Maria de Fátima? Não sei. E sobre a Odete não gostar da Solange, eu li um negócio que eu espero que não seja verdade. Mas eu acho que vai estar até aqui no resumo. Mas bora continuar aqui nesse resumo. Resumo de quinta-feira diz o seguinte: Tiago pede para Heleninha não ir para a clínica. Odete fala mal de Solange para Martim, seu namorado. Raquel chama Gilda para trabalhar no restaurante. Odete tenta se acertar com Heleninha. Afonso avisa a Odete e Celina que levará Solange para jantar em casa. Ivan acalma Tiago, que tem uma crise de pânico ao ficar preso no elevador. Daniela explica a Lucimar sobre os direitos de Jorginho à pensão de Vasco. Tiago pede ajuda a Odete para ajudar Heleninha a parar de beber. Odete convida Ivan para jantar na casa de Celina. Sardinha percebe o interesse de Leila por Renato. Maria de Fátima arma plano contra Solange. Heleninha escuta Odete conversando com Celina sobre sua ideia de tornar Ivan seu pretendente. Olha que safada! Loba. Até eu ia querer o Ivan, gente. Quem não ia querer o Ivan? Eu, hein? Louca, tá certíssima. Bora pro capítulo de sexta-feira. Heleninha avisa a Afonso
que Celina a convenceu de participar do jantar. Ivan elogia os quadros de Heleninha. Fátima manda para Odete uma matéria com foto de Solange. Raquel comenta com Aldeide sobre sua desconfiança do interesse de Odete em Ivan. Gervásio segue Fátima. Heleninha transparece a Celina que gostou de Ivan. Solange conta a Fátima e a Sardinha como foi o jantar com Odete. Solange e Sardinha estranham quando Gervásio aparece procurando por Fátima. Raquel pergunta a Ivan por que ele mentiu para ela. Raquel e Ivan decidem abrir a suposta mala de Rubinho. Eita, não sabia que eles iam abrir a mala, que é a tal mala que tá com os milhões de dólares ali, né? Quero muito ver o que vai acontecer. Bora pro capítulo de sábado. Fátima pensa em seguir Gervásio para achar a mala com os dólares e observa Marco Aurélio conversando com o detetive. Renato deixa claro a Leila que ela foi escolhida por Sardinha diante da preocupação da funcionária de não perder o emprego. Odete e Martim se desentendem. Odete comunica a Marco Aurélio que colocará Ivan como encarregado dos projetos culturais que Heleninha escolherá para a TCA financiar. Luciano alerta Ivan sobre as intenções de Odete. Ivan fica constrangido ao entrar no restaurante com Heleninha e se deparar com Leila e Renato. Raquel e Ivan se surpreendem com o conteúdo da mala. É óbvio, né? Uma mala cheia de dólares. É impossível a pessoa não ter nenhum sentimento ali, né? Impossível, gente. E com certeza, esperando de Raquel, ela vai tentar achar o dono da mala de qualquer jeito, né? Eu não vou ler aqui da próxima semana. Na semana que vem a gente lê aqui sobre tudo que vai acontecer na outra semana, porque a gente tem mais um episódio na semana que vem e na outra, e todo domingo a gente sabe, vocês sabem que eu tô aqui entre meio-dia ali e 2 da tarde eu tô publicando o episódio. Tô até tentando publicar um pouco antes, porque pro YouTube demora ainda acho que mais umas meia hora até redirecionar tudo lá e entrar de fato o episódio para vocês poderem ouvir, para quem ouve no YouTube. E é isso, lembrando a vocês de me seguir nas redes sociais, @cristaloficial no Instagram, no Twitter e no TikTok, e também de deixar seus comentários aqui nos episódios para eu poder ler na semana que vem e a gente debater aqui, né? Ler nos próximos episódios o comentário de vocês para a gente debater sobre tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer em Vale Tudo. Espero que vocês tenham gostado, um beijo para vocês e até o próximo episódio do Sobre Novelas.